No São Paulo 1, Corinthians 1, para mim faltou muita coisa. Faltou o mínimo também. No empate com gols, mas no caso, um cara de 0-0, tanto Corinthians como São Paulo como Corinthians, acho que tiveram bem mais a carga de ter medo de suportar uma derrota do que querer ousar de querer vencer. Tantos os dois times tiveram chance de sair vencedor no Morumbi, bola por bola, quem produziu um pouquinho melhor, até pelas peças que tinha, foi o Corinthians. O terreno do São Paulo, o estádio do São Paulo, mas quem teve as principais jogadas de gols foi o Corinthians. Mas eu gosto de colocar na figura de Rogério Ceni e Vitor Pereira o tal dos culpados de nenhum dos dois times ter tido sorte maior, sorte melhor. Tanto o São Paulo como o Corinthians buscaram apenas contemporizar, apenas, não vou dizer que cumprir tabela, acho que seria muito pequeno, muito simples pensar nisso, mas se já falasse que o jogo seria empate antes da partida, acho que os dois dariam as mãos e selariam o acordo. Tá? 1-1 tá bom demais. E foram jogar. E foram jogar com cara de 1-1, com cara de 0-0. A partir que os dois técnicos, Rogério Ceni e Vitor Pereira, em vez de buscar a vitória que era alcançável, preferiu simplesmente equipe reserva. Alternativa, vai. Que teve alguns titulares presentes também, não foi totalmente reserva. Mas o futebol foi algo de reserva, algo sem empolgação nenhum. Você não via conjunto, você não via fome, você via um certo grau de satisfação por estar empatando. Você não via nenhum time se impondo a ponto de que falar, esse time sairá vencedor. Não. O Corinthians não fez isso. O São Paulo, que tinha obrigação e sempre vai ter, mesmo em clássico, jogando em casa, o São Paulo tem que ganhar ou jogar para ganhar. O São Paulo não fez isso. O São Paulo não jogou para ganhar, não ganhou, né? Então, eu coloco muito na figura do São Paulo porque eu vi o São Paulo com a empolgação que foi, a forma que foi a classificação do São Paulo para a final da Sul-Americana, que jogou muito bem, produziu, no sentido de que poder resolver a partida no tempo normal, levou para os pênaltis e nos pênaltis foi mais competente do que a equipe do Atlético Goianiense e está na final, é amplamente favorito em cima do Independiente Del Valle. Sim, tem obrigação sim de ser campeão da Sul-Americana, independente de ser um torneio de peso ou não. O São Paulo chegou. E da forma que chegou, eu achei, não, domingo vai ter aquela empolgação, obviamente vai estar novamente estádio cheio, né? Tanto que foi de 40 a 45 mil pessoas foram para ver o São Paulo, muito baseado no que foi a heróica classificação, a forma heróica, não o ato heróico, mas a forma heróica de que foi alcançada, certo ponto até inesperada, né? Em vista do que o São Paulo estava apresentando. O São Paulo mudou de áreas, jogou bem, e conseguiu vencer no tempo normal e vencer nas penalidades. Mas o São Paulo totalmente mexido, São Paulo desentrosado, volta Miranda, que é bom numa linha de 3, e foi jogar Miranda numa linha de 4 e sofreu demais. Então esse é o São Paulo, esse é o Corinthians, né? Que meio de semana agora já vai ter Copa do Brasil, tanto São Paulo e Corinthians, tem uma equipe, tem o jogo, a missão impossível, que o São Paulo vai ter que vencer o Flamengo por 2 gols de diferença para ir para os pênaltis. O que eu acho difícil, se tratando de um Flamengo titular e um São Paulo titular, o grau de diferença das equipes é enorme. O que não podemos dizer de Corinthians e Fluminense, que são equipes mais próximas quanto à diferença de capacidade, só que o que se construiu no Maracanã no jogo da ida? O Corinthians conseguiu arrancar o empate no último minuto, na força, na vontade, na raça. Traz 2-2 para Itaquera. Aí sim, o Corinthians agora tem a obrigação de vencer. Venceu,
classifica. Pode ser 1-0. Você jogar espetacularmente, jogar bem, ganhou de 1-0, o Corinthians passa. E, por favor, dá para imaginar isso do Corinthians? Sim, né? A partir do momento que ele jogar com o Fluminense em casa e não se imagina uma vitória, então algo errado, algo está muito errado. Mas eu acredito que o Corinthians passa. Meus palpites é passar Corinthians e passar Flamengo. Pelo que se desenhou, porque meus palpites antes era o que? Era da Fla-Flu na final da Copa do Brasil. Mas se atendo a esse jogo, né, que me frustrou quanto a expectativas de ter um jogo um pouco mais visceral, um pouco mais pegado, nem isso não foi. Então, para mim foi um amistosão de preparação para a Copa do Brasil, porque eu não vi empolgação nenhuma. Sabe aquela coisa, eu sendo palmeirense assistindo um São Paulo e Corinthians e não me empolgou em nada. Você viu? Nenhum dos dois lados, nenhuma jogada. Teve sim o golaço do Yuri Alberto em jogada arrancando pelo meio. Então, e arrancando pelo meio e toda a zaga do São Paulo, pelo amor de Deus, uma vergonha, se abrindo totalmente. Teve esse lance bonito, tanto que o Yuri Alberto foi escolhido o craque do jogo por esse gol. Ele fez só o gol. O gol é importante sim, mas nenhum dos times criou mais nada mais de efetivo. Tanto que, para pescar o melhor da partida, pegaram o autor do golaço. Porque ele fez somente o gol. Não teve mais jogadas de efeitos, brilho, nem nada. Teve apenas o gol. E o São Paulo respondeu com um lance de pênalti. E nossa, infantil demais, meu Deus. Eu vou falar do Miranda daqui a pouco, quando eu começar a falar do São Paulo. Mas o pênalti infantil demais que o... Infantil e no caso também sem preparo do Gil, que é muito experiente, agarrando o jogador do São Paulo, o Éder, desde antes de entrar na área. É óbvio que o Éder ia ceder, ia cair dentro da área. Então você viu que o Éder com aquela barriga toda conseguindo ganhar do Gil. O Gil não tinha mais preparo. Tanto o Miranda, que está chegando atrasado, o Gil também chega muito atrasado. Se bem que bola por bola, o Miranda é infinitamente melhor do que o Gil. Sempre foi. Mas hoje os dois estão iguais. Então, não é que os dois estão bem. O nível dos dois caíram bastante. Dos principais zagueiros da equipe, das duas equipes. Mas é isso. Eu falei que me frustrou, principalmente o São Paulo, por causa da empolgação. O São Paulo não trouxe essa empolgação, não trouxe nem a equipe que passou pelo Goianiense. E isso pode botar a culpa em quem? No Rogério e no Vitor Pereira, sim. Sim. Se o Rogério e o Vitor Pereira não fizeram os seus times jogar melhor, por quê? Eles preferiram mais segurar, o tal do... eles ficaram tão preocupados com o medo de uma derrota, o São Paulo perder em casa, o Corinthians por estar fora de casa, no caso, cada um tinha os seus medos de não querer perder. Isso meio que tirou um pouco o apetite, a vontade, o tesão das duas equipes em querer vencer. E estava alcançável para as duas. Por mais que seja um jogo de baixo nível técnico, foi uma partida franca e poderia, de toda forma, ter sido melhor. Mas não foi. Não foi. Ficou muito aquém. Falando primeiramente do Rogério, que poupou errado e tirou a chance da vitória São Paulina em casa. Poupou errado por quê? Porque eu acho que ele geriu mal o elenco que tem. Tem boas peças, mas coloque para jogar. Um jogo grande, por si só, São Paulo e Corinthians já produz um jogo histórico. Porque para o São Paulino, para o corintiano, tem a obrigação de vencer. Eles querem vencer. Clássico é jogo para vencer. E você jogar com uma equipe alternativa, ainda mais para o São Paulo. Será que o São Paulo não acredita só porque passou pelo Goianiense? Calma, estamos falando do Goianiense. Achar que o São Paulo vai ter chance de passar de um Flamengo? Flamengo titular, força máxima e produz tudo que está produzindo. O time reserva do Flamengo já é chato de se enfrentar, imagina o titular. E vai começar o jogo já 3-1 para o Flamengo, no Maracanã. Será que dá? Eu acho muito difícil.
E o jogo vai ser só na quarta-feira. Por que não colocar os titulares? Eu acho que o Rogério deveria fazer o seguinte: começar com a força máxima, a escalação que passou pelo. O máximo que deu, né? Do que passou pelo Goianiense, começa contra o Corinthians. Aí construindo, conforme vai saindo o primeiro e o segundo gol, que fatalmente sairia os gols do São Paulo. São Paulo criou alguma coisa, só que não tinha gente para finalizar. Se saísse esses gols, aí sim começa. Aí você tira um Caleri, tira um Luciano, aí você vai poupando as grandes estrelas. Não. O São Paulo, na figura do Rogério, faz o contrário. Bota uma equipe reserva, toma um gol. Mesmo assim, depois que empata, quem entra do banco, os titulares que estavam no banco e entra, tem que se desgastar mais ainda. Então acho que essa foi a forma errada. O Rogério peca por não fazer o simples. Isso que mata o time do São Paulo. O São Paulo, qualquer vitória do São Paulo tem que ser heróica. Por quê? Por erros primários, por não querer fazer o simples, por querer fazer algo glamourizado, algo grandioso, e você acaba se perdendo, em vez de fazer o simples, que é o caminho mais fácil ou menos doloroso para se conseguir uma vitória. Vou falar do São Paulo um pouco errado, vou falar da escalação. Depois eu vou falar do Corinthians, eu vou falar da escalação do São Paulo e citar onde é que o São Paulo errou, no sentido de administrou mal o elenco que tem. No gol foi Felipe Alves. Não, isso aí não tem o discutir entre Felipe Alves e Jandrei. O Felipe Alves é melhor. Então, o Felipe Alves minimamente passa um pouco mais de segurança. Isso é importante. Da zaga para o goleiro e do goleiro para a zaga. Tem que andar em sintonia. Não existe comunhão nenhuma entre Jandrei e zaga do São Paulo. Felipe Alves até tem. Ele apresenta um pouco mais de segurança de sair com os pés. O Jandrei não. O Jandrei totalmente... Qualquer coisa que o Jandrei faz que não seja uma defesa segura é pataquada, é uma palhaçada. E isso já pesa o emocional, já pesa a torcida caindo em cima. E isso conta. Isso conta muito e não sei até onde isso vai ser benéfico para o São Paulo. Então, Felipe Alves, legal, por ser o titular. Tem que ser em jogo grande. E colocar o Jandrei em jogos um pouco menos badalados. O Rogério Ceni, ao meu ver, ele errou em formar uma linha de 4. Que era linha de 3, mas na verdade era de 4, porque formada do lado direito para o lado esquerdo. Rafinha, Ferrarese, Miranda e Luizão. Sim, né? O Rogério começa o São Paulo começa o jogo do São Paulo com o Reinaldo no banco. O Reinaldo que é jogador de jogo grande. E o São Paulo sentiu falta de uma bola enfiada do Reinaldo. Por quê? Prefiro deixar um zagueiro improvisado na esquerda. Pra que, Rogério? Sinceramente, eu não entendi. Quando eu vi essa escalação, eu falei, não, tá errado. Acho que é o Reinaldo e anunciaram errado. Não, anunciaram certo. Você, Rogério, foi o errado. Por preciosismo besta. Estou preservando. Caramba, o jogo é só na quarta. E olha a classificação que está o São Paulo. O São Paulo está em 13º, 31 pontos só. O rebaixamento, mesmo que eu achando sendo difícil, porque as equipes de baixo são muito fracas, o São Paulo não pode passar um campeonato flertando com o rebaixamento. O São Paulo é time grande, tem que buscar algo grande, conquistas, títulos, não somente alcançar vagas Sul-Americana, Libertadores, não, é alcançar títulos, ser campeão brasileiro, ser campeão de Copa do Brasil, ser campeão de Libertadores, voltar a ser. Hoje o São Paulo não é. Hoje o São Paulo vitórias mínimas, passar no pênalti contra um goianiense se tornou algo épico, que torcedores vão se emocionar, vão chorar, por quê? Isso hoje é o São Paulo, qualquer coisinha hoje é algo grande, porque o São Paulo se contraiu, se regrediu durante o tempo. E nesse jogo o São Paulo se tornou mal, porque se você tem no seu miolo de zaga Ferrarese e Miranda, já tinha citado em vídeos passados, Miranda ele é um bom zagueiro numa linha fixa de 3, ele sendo o homem da sobra, porque ele não tem mais pique para correr. Ele correndo atrás
de um Roger Guedes, de um Mosquito. Não, não dá. No gol do Yuri Alberto, o Miranda falha. Ele tentou dar o combate no Yuri Alberto e voltou. O Yuri Alberto, com toda aquela liberdade, ele chutou um golaço. Culpa do qual o Felipe Alves não teve, mas o Miranda teve. O Miranda não deu combate. Ele numa linha de 3, atrás ele daria o suporte para 2 zagueiros serem os pitbulls e atacarem. E ele ficaria administrando atrás. Quando ele faz essa função de ele atacar, porque é ele mais um, no caso esse mais um é um Ferrarese, que é um zagueirinho ok, nada além disso. Um Luizão, que é um bom zagueiro da base, tá fazendo a lateral esquerda. Sendo que você, erroneamente, Rogério, deixou um Reinaldo no banco e um Rafinha que não fede, não cheira, na lateral esquerda. Na lateral direita, digo. Mas por que você não... por que não fez o simples, como você fez contra o Goianiense? Complicou. O Miranda voltou, muda seu esquema. Então não voltasse o Miranda, continua a zaga que estava. Então eu acho que essas mexidas que estragam o Rogério Ceni. Para frente, do meio para frente, o São Paulo continua com Thales Costa e Colorado. Não dos dois que produziram nada. O Colorado forte, alto, mas não produz. Ele é um volante, sabe armar um jogo, mas até por fim de contusão, passou boa parte do tempo contundido do que jogando pelo São Paulo. Muito São Paulo não sabe qual que é o potencial real dele. E naquele caso, acho que basicamente ele é isso que ele mostrou. Ele é bola no pé, ele tem uma certa inteligência, ele tem mais força na marcação do que na criação, mas ele não é efetivo. Ele não é um jogador nulo. Opção do Rogério Ceni. Então, Thales Costa e Colorado como volante é o que o pessoal chama de pitbull cego. Tipo, late, cerca, mas não morde, não faz nada. Então, só visualmente causa medo. Mas, na verdade, causa medo para sua torcida. O meio do São Paulo quem tinha Igor Gomes e Galopo. Galopo é aquele esquentadinho, aquele cara que corre, gosta de incendiar uma partida, mas pouco efetivo. Não vi esse... Ele foi o herói da classificação. Fez uma frieza, bateu no canto, venceu o goleiro do Atlético Goianiense, fez o gol da classificação, herói. Mas não, durante o jogo eu não vejo ele ser esse diferencial, né? Bateu pênalti bem contra o Goianiense, mas só. Não vi esse brilho todo nele. Igor Gomes é aquela coisa do não dá. Igor Gomes é um jogador que tá marcado psicologicamente dentro dele e a irritabilidade da torcida também, que não deixa ele errar. E ele erra, ele se abate muito fácil com as críticas. Aí fica difícil você querer cobrar algo de alguém que não tem confiança nenhuma. E a presença dele em campo, é mais uma crítica pro Rogério, atrapalha o time. Em vez de poder ajudar, tá atrapalhando. Aí na frente, Bustos e Éder. Rapaz, o Éder até que, sei lá, aquela barriga maior que a do meu pai, mas bola, você não vê que ele não é produtivo. Ele é esforçado, isso sim. Tanto que muitas vezes ele é premiado com gols, por oportunismo. Sofreu o pênalti infantil, que eu falei que o Gil fez, mas ele insiste muito. Tanto que ele estava vencendo com aquela barriga toda, vencendo o Gil na velocidade, e o Gil teve que agarrar ele, agarra, ele cedeu e também forçou também a queda, caiu e o juiz marcou. Então é por burrice e infantilidade do Gil. Então, essa escalação do São Paulo eu já não gostei. Para começar, tanto que, mas eu falei, essa foi a equipe do São Paulo que iniciou o jogo, mas quem entrou? Entrou Reinaldo, entrou Caleri, Luciano, Pablo Maia e Patrick. Por que não pegou todos esses e começou a partida já com eles? Você tiraria um Thales Costa? Não quero um Thales Costa, eu não quero um Colorado. Põe um Pablo Maia, põe um Patrick no lugar de um Igor Gomes. Deixava um Galopo para poder fazer um salseiro. Aí na frente colocava Caleri e Luciano em vez de Busto e Éder. E Reinaldo no lugar do Luizão. Deixava o Luizão
no lugar desse fraco, eu acho, Ferrarese. Então ficaria Luizão e Miranda, para mim já casa melhor com o Reinaldo. Então o São Paulo não foi produtivo, o São Paulo não ousou mais, ficou contente com o empate por causa do pragmatismo e até medo do Rogério. Sim, de não querer ter em casa uma derrota para um Corinthians, mas sendo que o São Paulo tinha capacidade de vencer. Não quis, não fez por onde merecer. Quem tentou merecer uma sorte para poder vencer foi o Corinthians. E nisso já vamos embutir, falar de Vitor Pereira. Corinthians teve mais chances, teve lances letais, teve o lance do golaço, né? Do Yuri Alberto, sim, com um lance de rara beleza. E o São Paulo teve menos chances, o Corinthians teve mais chances no sentido de que foi dentro do que se propôs a fazer com essa escalação, que eu também não gostei, boa parte disso. Pensando também no jogo da Copa do Brasil, tem esse álibi também. Se você vence, beleza. Se você perde também, se complica. Mas o que se propôs, o Corinthians foi mais efetivo. O Corinthians parecia estar em Itaquera, mas estava no Morumbi. Então, Roger Guedes apareceu bem, foi um pouco discreto, mas deu algumas pontadas boas. Yuri Alberto apareceu muito bem, foi muito mais efetivo. Um que eu gostei bastante desse jogo por parte do Corinthians, o Mosquito, Gustavo Silva, jogou muito bem, fazendo calor, ora em cima do Luizão, ora em cima do Rafinha. Então é jogador assim que não é badalado, mas que põe fogo na partida. Se o São Paulo tinha um Galopo que gosta de infernizar a zaga, o Corinthians tem um Mosquito, que não é o Guedes, não é o Yuri Alberto, não é um Renato Augusto, mas não tem um glamour deles, mas joga. E muitas vezes é até mais importante do que qualquer um desses que eu já citei. Então vamos falar da escalação do Corinthians. Eu acho que faltou um pouco mais de ousadia do Vitor Pereira, de botar uma equipe um pouco mais ousada e menos medrosa. Vamos lá, Cássio. Cássio dispensa comentários. O melhor goleiro da história do Corinthians, que não foi exigido. Sério, o São Paulo não chutou bola no gol. Teve o lance do pênalti, que o Cássio caiu de lado, quase que pega na ponta da chuteira do Cássio e ele defende um pênalti do Éder. Tanto que ficou só 1-1 por causa disso, mas o Cássio não foi exigido. Então, grande figura que é o Cássio, mas algumas outras intervenções, nenhuma defesa plasticamente para ser lembrada. O Corinthians também jogou com uma linha de 4, mas totalmente estranha, com Bruno Mendes, que é zagueiro, improvisado na direita, e o Fagner no banco. Incrível. Gil e Balbuena. Balbuena que voltou muito aquém da Inglaterra, da onde ele estava, acho que não é o mesmo Balbuena de antes, que o super Balbuena. Tanto que o Balbuena hoje é reserva de Júnior Alonso e Gustavo Gomes na seleção do Paraguai. O Balbuena não é titular. Incrível, né? É 2 zagueiros e o Balbuena é reserva. Muito pelas apresentações dele. Ele não tá legal, ele não voltou legal pro Brasil. Eu não vi nada do grande Balbuena, do Fabian Balbuena. Esse eu não vi, só partidas no mínimo ok. Aparece na frente, faz gol, mas na sua função de lei, que é marcar, tá quase no mesmo nível de quem? Do companheiro dele, Gil, fraquíssimo, perde tempo de bola, não tem mais arranque, perde na corrida para o Éder, que é uma vergonha com a barriga daquele tamanho, o físico, ele parece um cara inchado, ele não parece saudável, o Éder, e o Gil perde uma corrida num mano a mano, num tete a tete, ele perde, isso é vergonhoso. E Piton, que deveria ser o quê? Se o São Paulo entrasse com um time titular, era o mapa da mina, joga a bola nas costas do Piton. Imagina um Luciano nas costas de um Piton, ele ficando doido tentando marcar, o Luciano só fazendo salseiro, um galopo nas costas do Piton. Não precisou. O Piton pode-se dizer que teve vida fácil, até ousou subir para o ataque também. Tava tão fácil a marcação que o São Paulo não ofendia, ele pensou, vou para o ataque. E fez algumas jogadas também, não foi de todo horrível. Poderia ter sido horrível se o São Paulo ofendesse, não fez. Então acho que esse é um dos pontos negativos. O Rogério foi medroso na escalação
e não conseguiu ferir o Corinthians nos seus pontos fracos, que eram nítidos. Dava para poder ofender mais o Corinthians. São Paulo, por covardia, não fez. A linha de frente, do meio para frente para o Corinthians, o Vera, que marca muito bem, distribui um jogo legal, mas marca melhor ainda. Hoje o Corinthians pode dizer que tem um cão de guarda que necessita, todo time grande necessita ter um cara que destrói, só que o Vera, ele destrói e tem a capacidade de criar. Então ele pode dizer que ele é um meio campo dito com preceito de ser um cara completo. Ele destrói a jogada adversária e cria para o time dele. Em vista de que, igual como o Danilo faz com o Palmeiras, um Zé Rafael faz com o Palmeiras. Então esse Vera, ele é muito bom. Gosto do futebol dele. Tem a pegada, tem a força, mas também tem a qualidade. Então ele quebra um pouco esse ritmo só de ser muito brucutu ou ser muito clássico. Ele orna legal. O time do Corinthians faz bem, tem um cara desse. Aí mais pra frente ainda tem Duqueiroz, que também não precisou. O São Paulo não ofendeu para poder tentar ofender o Duqueiroz, que seria mais uma arma. Eu falei bola nas costas do Piton, bola nas costas do Queiroz, bola em cima do Queiroz. Não, o Duqueiroz ficou bem tranquilo. Não foi ofendido. O meio campo do São Paulo que tem Thales, Costa, Colorado, Igor Gomes e Galopo, nada fez. Ficou super tranquilo. Duqueiroz e Ferri na tipo de marcação. Tanto que os dois ousaram até querer ir mais pra frente. Pra quê? Minha função é marcar. Não tem quem eu marcar, eu vou pra frente. Vou tentar jogar. E tentaram, né? Pouco, mas tentaram. O meia centralizado do Corinthians foi Giuliano, né? Muito brigador, muito forte. O menino Whey Protein, né? Mas não foi, né? Não foi produtiva tanto. Até pela inoperância do time todo como o Corinthians. Não só o São Paulo, o Corinthians também faltou um algo a mais. Tanto que esse algo a mais entrou no segundo tempo, que era um Renato Augusto. E na frente do Corinthians foi uma das linhas de frente que mais me agrada nessa equipe do Corinthians, que é Roger Guedes e Mosquito nas pontas e Yuri Alberto na centroavância. Sim, tô gostando muito do Yuri Alberto, tá jogando bem, tá perdendo o medo de bater de frente com o adversário, de arriscar de chutar de longe. Tanto que do chute de longe ele foi premiado, porque ele ousou, porque ele fez diferente do que provavelmente um técnico pediu. Ele fugiu. Se fosse um cara, um centroavante contra uma defesa igual a do São Paulo, fica lá no meio, entre Ferrarese e Miranda, que o Yuri Alberto ia fazer um gol. Não, ele não fez só isso. Ele voltava, buscava um jogo, arriscou de fora da área. Jogador brasileiro pouco arrisca de fora da área. Ele conseguiu, ele fez por onde. Então ele foi produtivo no sentido de que ousou, tentou fazer. E fez. Foi coroado com um golaço. Golaço. Tanto que essa escalação do Corinthians, mas quem entrou que deu um algo a mais pro Corinthians, não tanto algo a mais, porque tanto que os reservas, quem estava no banco do São Paulo quando entraram e quando os jogadores do Corinthians entraram, os dois times já estavam satisfeitos com 1-1, não quis arriscar, mas as entradas do Corinthians foram boas. Renato Augusto, Matheus Vital, Fagner e Adson. Não usou as 5 substituições, só 4 o Corinthians. Mas Renato Augusto, você vê como ele é diferenciado, mesmo não estando em forma, na sua melhor técnica, o toque dele é diferenciado. Por isso que era um jogo grande, que eu reclamei do Rogério, falta de ousadia. Também reclamo também do Vitor Pereira, que faltou também você já iniciar um jogo com o Yuri Alberto. Cansou? Aí tira. Mas começa, jogo grande, tem que ter Reinaldo. Jogo grande tem que ter Renato Augusto. Tem que ter Fagner. Você tem que colocar jogadores grandes para jogos grandes. Mas tem que pensar na Copa do Brasil. O Corinthians vai jogar na quinta, o São Paulo vai jogar na quarta. O jogo foi domingo. Porra, gente, dá. Nós estamos falando de jogadores de alto nível, de grandes times, de alto rendimento. Não estamos falando de jogador varziano, não estamos falando de time pequeno, Série A2 do Campeonato Paulista. Esse próprio preceito, os times estão se diminuindo o tamanho da sua importância no futebol. Por quê? Eu tenho que preservar contra um Flamengo, contra um Fluminense. Sendo que não vai ser daqui a 2 dias, vai ser daqui a 3, daqui a 4. Deixa acontecer, joga a tua bola.
ou começa com o time titular, conforme for se desenhando a partida, aí você vai tirando. Mas o pessoal burramente faz o contrário. Entra com reserva, não dá certo, aí bota os titular para se desgastar 2 vezes mais. É justo isso? É inteligente isso? Não é. Então, essa escalação que eu falei de São Paulo e de Corinthians poderia mais, poderia fazer mais. Não fizeram. Tanto o Corinthians como o São Paulo ficaram satisfeitos 1-1. Tá bom. Éder, Yuri Alberto. Tá bom. 1-1. Como é que fica a classificação do Campeonato Brasileiro para as duas equipes? O São Paulo com 31 pontos apenas. Apenas São Paulo em 13º. Você acha que o 13º está longe do rebaixamento? Não, não tá. São Paulo continua com 5 pontos de diferença pro rebaixamento. Pro Cuiabá, o Cuiabá é fraco, não se ajuda. Eu tava vendo a sequência do Cuiabá, eu acho que não vai conseguir, no caso, fazer um calor no São Paulo, nem tanto por méritos do São Paulo, mas inoperância do próprio Cuiabá. Então vai ser difícil. Por isso que eu falo que o São Paulo tá delicada a situação, por causa da proximidade dos números, mas por futebol, as equipes lá de baixo esquece, São Paulo não sofre nada não. Então é o estigma que o time grande não cai, uma hora vai cair. Time grande cai, mas volta na bola. Não fica São Paulo você achando, terminar mais um ano comemorando, time grande não cai. E se cair, São Paulo vai deixar de ser grande? Esse é o pensamento, né? Então, e o Corinthians está em quinto. O Corinthians pela primeira vez no campeonato fecha uma rodada fora de um G4. Isso é queda de rendimento. Ou crescimento de rendimento dos adversários. Acho que ornou um pouco dos dois. O Corinthians com 44 pontos. O Corinthians chega naquele número mágico, 44, 45, que diz que não cai mais. O Corinthians não ia cair com esse time, não cai não. Então, olha a diferença. Corinthians quinto com 44 pontos. São Paulo 13º com 31. Olha a diferença, 31 para 41. Muita diferença. E se for ver, os times são parecidos. Com técnicos com filosofias parecidas de poupar jogadores que poderiam estar jogando. Então, São Paulo é parecido com o Corinthians na administração, nas comissões técnicas, nos times em campo, no placar construído em campo. Então acho que são rivais, mas tanto o Corinthians como o São Paulo são muito, mas muito parecidos. E o jogo importante para eles agora, pouparam-se tanto pensando em que quarta-feira tem Flamengo e São Paulo. Já começa a partida com 3-1 pro Flamengo. Tem chance o São Paulo de passar no Flamengo? O Flamengo titular? Não acredito. Acho muito, mas muito difícil. Pelo que o Flamengo titular apresenta e o que o São Paulo titular ou não apresenta. Não por deficiência do São Paulo, mas a capacidade grandiosa do Flamengo. Diferente do que Corinthians e Fluminense vão disputar na quinta-feira. Na quarta é Flamengo e São Paulo. Na quinta, Corinthians e Fluminense. E tá tudo muito mais próximo. Tanto o Corinthians como o Fluminense, os times se parecem também, né? Acho que a diferença é muito mais próxima, né? Como São Paulo e Corinthians são próximos, Fluminense e Corinthians também são próximos. Flamengo, com qualquer um desses que eu já citei, é muito maior. De qualquer sentido. Mas vai começar a partida em Itaquera com 2-2. Placar construído no Maracanã. Então, o Corinthians nisso tem obrigação sim de sair classificado. Por quê? O Corinthians ganha de 1-0, que é um placar que o Corinthians costuma criar em Itaquera, que é da classificação. Então o Corinthians tem a obrigação de fazer o mínimo. A obrigação do Corinthians não é nem fazer nada grandioso. É fazer o mínimo. 1-0 pro Corinthians, basta. Porque empatou de 2-2 no Maracanã. Então, mas não é fatura ganha, como eu estou achando que é um Flamengo e São Paulo. Corinthians e Fluminense está muito mais parelho. Um jogo infeliz do Corinthians, o Fluminense tem peças e bola para poder ganhar também do Corinthians em Itaquera. Como houve esse empate em 2-2 no Maracanã, pode ter 1-0 o Fluminense. Uma jornada infeliz do Corinthians, uma jornada feliz do Fluminense. Né? Então, antes de começar os confrontos, os meus favoritos quem era?
era Fla-Flu na final. Começou os confrontos, mudo o meu prognóstico, porque de favoritismo via para quê? O Flamengo continua favorito, mais favorito ainda, em cima do São Paulo, e o Corinthians, que não era favorito contra o Fluminense, torna-se, baseado no empate heróico que foi no Maracanã. Então, o favoritismo muda de lado, muda de roupagem, sai da roupagem tricolor, vai para um alvinegro, porque o Corinthians vai estar em casa, uma vitória simples já basta. É um time que é mais cascudo que o do Fluminense. O Fluminense é mais técnico, o time do Diniz. O Corinthians é um time mais tarimbado a grandes jogos, a grandes decisões, a futebol mais pegado. Então, vamos ver como é que se sai São Paulo e Corinthians. Se os dois não quiseram jogar quando se enfrentaram, que façam grandes jogos. São Paulo contra o Flamengo, Corinthians contra o Fluminense. Mas uma coisa que tem que salientar, tanto o São Paulo como o Corinthians tem que fazer mais. Você quer ir para a final da Copa do Brasil, se enfrentar um São Paulo e Corinthians, tem que fazer muito mais do que já foi criado no Morumbi. Muito, mas muito mais. Para ficar com esse futebolzinho, passa a dupla Fla-Flu e os paulistas vão ficar chupando o dedo.